um tempinho atrás eu tomei uma decisão muito importante. Eu decidi começar One Piece. De lá pra cá foram mais de 450 episódios, mais ou menos 45% da obra total. E eu finalmente cheguei em Marineford e estou indo em direção ao time skip. E essa não foi uma jornada contínua. Eu comecei pelo anime, depois acabei passando pro mangá, e hoje eu venho alternando entre o anime e o mangá, dependendo se eu tô querendo assistir aos episódios ou ler os capítulos. E após ter finalmente começado One Piece aos meus 26, 27 anos, eu posso dizer que me arrependo. Eu me arrependo de não ter começado antes. Veja, se você cresceu nos anos 2000, muito provavelmente chegou um momento da sua vida em que você teve que escolher entre Naruto, One Piece ou Bleach como uma série para a qual você dedicaria o resto do seu futuro. O famoso Big Three dos animes. E se você conhece esse canal, você sabe que a minha escolha foi Naruto. Seja vendo e revendo os episódios dublado e legendado, lendo todos os capítulos do mangá, jogando todos os jogos, eu vivi Naruto muito de perto. Não sobrou muito tempo para acompanhar outro anime tão grande. É por isso que eu acabei nunca nem dando uma chance a One Piece. Mas eu sempre tive curiosidade para saber por que essa obra era tão famosa, o que fazia One Piece se conectar tão fortemente com as pessoas. E aproveitando o sucesso da dublagem na Netflix, eu decidi finalmente começar a assistir o anime, para entender realmente o que eu estava perdendo. E olha, eu tava perdendo bastante coisa. É por isso que nesse vídeo eu decidi compartilhar a minha experiência, o que eu venho achando de One Piece até então. E para isso eu vou listar as 7 coisas que eu aprendi assistindo One Piece pela primeira vez. Número 1. One Piece não é Naruto. Ok, isso pode parecer meio óbvio, é claro que One Piece não é Naruto. Mas como alguém que dedicou tanto tempo assim da sua vida a Naruto, eu entrei em One Piece com uma certa bagagem, com uma certa expectativa baseada na minha experiência em Naruto. Afinal, se One Piece é um dos Big Three junto com Naruto, então na minha cabeça essas séries seriam parecidas de alguma forma. Mas eu aprendi muito rápido que One Piece e Naruto são completamente diferentes. Seja em nível de poder, estrutura da história, a construção dos personagens, a construção do mundo, tudo. One Piece é muito diferente de Naruto. E eu não digo pior ou melhor, esse não é o ponto desse vídeo. Mas é sim muito diferente. Naruto foi por muito tempo a minha referência de shonen, até mais do que Dragon Ball. Mas eu fiquei feliz de saber que One Piece era completamente diferente do que eu estava esperando. Ok, inicialmente eu achei o Luffy parecido com Naruto, mas no fundo todos os protagonistas de anime têm algumas semelhanças entre si. Mas como eu disse, bem rápido eu percebi o quão diferente essas obras são. Enquanto Naruto é bem altruísta, eu diria que o Luffy é bem egoísta, mas egoísta de uma forma boa. No sentido de que o Luffy se importa tanto com as outras pessoas que ele faz o que é necessário para conseguir salvar elas, ajudar elas e garantir que todas conquistem os seus sonhos. Não importa se elas querem desistir, o egoísmo do Luffy faz com que elas não desistam. Por isso que eu disse, um egoísmo no bom sentido. As batalhas, a forma como a história é estruturada, a forma como os arcos vão se passando, tudo é bem diferente de Naruto. E como eu disse, eu achei isso uma coisa boa. Afinal, já tendo visto e revisto Naruto várias vezes, no fundo eu queria que One Piece fosse diferente mesmo. Eu confesso que me demorei um pouco a acostumar com o sistema de poder e as técnicas do mundo de One Piece. Afinal, o mundo de Naruto é tão bem comportadinho, tão rígido ali com as estruturas ninjas, as classificações, as classes dos ninjas, as formas como os jutsus são feitas, enquanto One Piece é tudo meio caótico. Tem golpes em inglês, golpes em francês, golpe em japonês, vale tudo no mundo de One Piece, você nunca sabe o que esperar. A cada ilha você pode cruzar com gigantes, com homens-peixes, com robôs, com ciborgues, com clones, e isso é muito interessante e faz assistir a obra algo muito divertido. Mesmo eu tendo tomado alguns spoilers, tipo, eu entrei em One Piece sabendo o que aconteceria com o Ace, essa jornada tem sido muito surpreendente. Ok, número 2. A forma como você assiste importa. Isso também pode parecer meio óbvio, mas eu percebi bem rápido que existe uma diferença bem grande entre assistir o anime de One Piece e ler o mangá. Como eu disse, eu comecei pelo anime e depois acabei passando pro mangá. Isso porque eu estava achando o anime um pouco lento demais. E também porque eu queria experienciar a obra da forma mais fiel possível. Então eu voltei lá no volume 1 e comecei a ler tudo bem devagarzinho. E nossa, a forma como o mangá flui, a forma como a história flui no mangá é muito melhor, pelo menos na minha visão. É muito mais rápida, tudo muito mais dinâmico do que no anime. Não me entenda mal, eu gostei do anime, inclusive por causa daquele charme de anime dos anos 90 que hoje a gente perdeu. Mas uma comparação bem direta, até então a minha experiência preferida tem sido com o mangá. Como eu disse, eu venho alternando entre o anime e o mangá, dependendo se eu tô mais no clima de assistir os episódios da Netflix ou de pegar e ler os capítulos. Mas se eu tivesse que dizer qual a minha forma preferida, eu diria que é o mangá. E quando se trata de uma obra tão grande, com mais de 1000 episódios, optar pelo mangá, acho que na minha opinião, é a forma mais dinâmica e mais acessível de acompanhar toda a história. Eu cheguei a cogitar também assistir aqueles filmes de recapitulação. Inclusive eu assisti o filme de recapitulação de Arabasta, mas logo eu percebi que tudo ali estava muito resumido até demais, tudo estava passando muito rápido. Então eu acabei descartando aquilo e voltando para ler o mangá.
da parte de Arabasta. E que bom que eu fiz isso, porque lendo o mangá de Arabasta, eu percebi que o Ace fazia parte daquela história, sendo que no filme ele nem aparecia. Então eu percebi bem rápido que assistir esse filme de recapitulação não era a melhor forma de acompanhar One Piece. Número 3. A dublagem de One Piece é muito boa. Se você conhece esse canal, você deve saber que eu falo bastante de dublagem por aqui. E a dublagem de One Piece merece um capítulo à parte na história da dublagem brasileira. Ou melhor dizendo, as dublagens de One Piece, porque por mais que eu não seja fã de One Piece, por mais que eu tenha começado a assistir recentemente, eu lembro muito bem de quando a versão dublada estreou no SBT, baseada naquela versão da 4Kids que veio dos Estados Unidos. E embora eu não saiba exatamente como a dublagem em si foi recebida, eu sei que aquela versão toda censurada foi muito mal recebida pelos fãs. Mesmo eu que nunca havia assistido One Piece, soube de toda aquela confusão do chiclete do Sanji ou do pirulito do Sanji. E realmente, aquilo ali foi um exemplo de como não se fazer uma localização, como não se fazer uma adaptação. Mas como eu disse, a culpa não foi da dublagem, provavelmente, mas sim daquela versão que veio lá dos Estados Unidos toda editada. E é por isso que quando relançaram a dublagem de One Piece no Brasil, eu fiquei muito feliz, mesmo não sendo fã da obra. Porque como alguém que é muito fã de Naruto e teve que esperar anos e anos e anos para receber um pouquinho mais de episódios de Naruto Shippuden dublado, eu fiquei muito feliz em ver os fãs de One Piece recebendo uma dublagem tão completa, tão bem feita da sua obra. E é graças a essa dublagem, eu diria, que eu realmente comecei One Piece. Eu não tenho problema nenhum em assistir anime legendado, a maioria dos animes que eu já assisti na vida foram legendados, mas eu valorizo muito uma boa dublagem, e para começar uma obra tão grande assim, com mais de 1000 episódios, ter uma dublagem boa e quase que toda completa foi um grande incentivo. E assistindo One Piece dublado, mesmo eu não tendo referência do áudio original, dá pra ver que é uma dublagem feita com muito carinho, muito amor, uma dublagem feita por quem entende. Se não me engano, o Glauco, que é o dublador do Zoro, é quem dirige a dublagem, é quem escolheu esse elenco, e realmente dá pra ver que o elenco foi escolhido a dedo. A gente tem alguns dos melhores dubladores do Brasil. Alguns dos não, acho que a gente tem todos os dubladores do Rio e São Paulo trabalhando em One Piece. Seja em personagens regulares ou uma pontinha aqui e ali. Carol, Glauco, Adrian, Wendell, Tati, todo mundo fez um trabalho espetacular em One Piece. Como eu disse, eu não tenho muita referência do áudio original, eu só vi alguns clipes, alguns trechos de One Piece em japonês. Mas lendo o mangá e depois vendo o anime dublado, eu sinto que cada uma daquelas vozes capta a essência dos personagens muito bem. E não só dos protagonistas, também dos personagens secundários e dos vilões. E cara, tem umas escalações assim que foram tão inspiradas, tão boas. O Duda Ribeiro no Frank é sensacional, o Guilherme Briggs no Brook, Mauro Ramos no Jinbe, é uma escolha melhor que a outra. E de novo, como alguém que teve que esperar anos e anos para receber alguns episódios de Naruto Shippuden dublado, para depois ficar mais anos e anos sem dublagem, e só agora finalmente ter a obra completa, eu fico muito feliz de ver uma dublagem de One Piece sendo produzida de uma forma tão eficiente. Mas aliás, me diz aí, você que é fã de One Piece, do áudio original, o que você acha da dublagem brasileira? Porque como eu disse, eu não tenho referência do áudio original, mas eu gosto bastante dessa dublagem. Número 4. Nico Robin é minha personagem preferida. Escolher o seu personagem preferido de One Piece não é tarefa fácil, e eu percebi isso bem rápido. Do Luffy aos personagens secundários, todos são muito bem escritos, todos são personagens tridimensionais. Uma das coisas mais fascinantes de One Piece é como cada personagem tem um passado complexo, uma história de origem que afeta diretamente a pessoa que ele é hoje. E isso vale especialmente para Nico Robin, que tem uma das histórias mais trágicas do universo de One Piece, pelo menos das que eu conheço até agora. E o que eu acho mais fascinante na história da Robin é que, pro Luffy e pro resto dos amigos dele, o passado da Robin não importava tanto assim. Pelo contrário, o Luffy não tava nem aí para quem era a Robin ou por que ela tava fugindo, ou o que estava acontecendo lá em Water 7. Pro Luffy, a única coisa que importava é que a Robin era amiga dele. É por isso que o Water 7 e Enies Lobby até então foram os meus arcos preferidos de One Piece. Eu acho que esses dois arcos meio que resumem tudo do que é a obra, pelo menos da parte que eu vi até agora. A Robin tá envolvida em todo aquele mistério, e a gente, como leitor, fica doido pra saber o que vai acontecer. Foi uma das épocas que eu mais li rapidamente o mangá, porque eu queria saber exatamente o que estava acontecendo com a Robin, e por que ela estava sendo perseguida, e por que ela estava aparentemente traindo os Chapéus de Palha. O Luffy, no entanto, não estava nem aí pra nada disso. Esse gesto do Luffy de se importar com a Robin, mesmo sem saber do passado dela, foi o que fez ela entender que agora ela finalmente tinha uma família de novo. E tudo isso culminou naquela parte final de Enies Lobby que eu acho muito emocionante e que muito provavelmente foi o meu momento preferido da história até agora. Ver todos os Chapéus de Palha lá, um a um, dizendo que iriam salvar a Robin em frente a ela, ver a Robin dizendo que ela queria viver, ver o Luffy lutando até o máximo das suas forças para conseguir proteger ela, foi tudo sensacional. E desde então, a Robin vem sendo a minha personagem preferida. Número 5.
O world building de One Piece é incomparável. Uma das coisas que eu mais ouvia sobre One Piece antes de assistir a obra é que o world building do Oda era muito rico. Inclusive, eu já vi muitas e muitas comparações entre a construção de mundo de One Piece com a de Naruto. E é bem comum as pessoas dizerem que o world building de One Piece é mais complexo, mais rico que o de Naruto. Eu não vou entrar nessa discussão, mas o fato é que o world building de One Piece é sim sensacional. Inclusive, ler One Piece e assistir um anime me lembrou um pouco, guardadas as devidas proporções, Senhor dos Anéis do Tolkien, no sentido de que cada personagem, cada castelo, cada mansão, cada navio, cada pedacinho daquele mundo conta uma história de séculos, talvez milênios atrás. Eu não sou daqueles que acham que toda a história tem que ter um world building espetacular, com várias e várias e várias décadas de lore embutidas dentro de uma história, mas o world building de One Piece é um exemplo do que eu gosto muito, porque tudo está ali por um motivo. Parece que cada pedacinho daquele mundo é uma parte de um quebra-cabeças que eventualmente a gente vai ver completado. Eu ainda estou bem atrás, eu não cheguei nem a 50% da obra, mas do que eu já vi até agora, o world building de One Piece é espetacular. E eu estou muito curioso para saber o que vem aí nesse mundo, o que eu ainda não descobri sobre esses personagens. Número 6. One Piece não demora a ficar bom. Uma outra coisa que eu sempre ouvi muito sobre One Piece é que demora a ficar bom, ou que só fica bom chegando em Marineford, ou que só fica bom depois do time skip. E embora eu entenda que toda a obra, principalmente essas muito grandes, realmente começam a ficar melhor um pouco mais pro meio, eu acho que é injusto dizer que One Piece demora a ficar bom. Pelo contrário, One Piece vai só melhorando, mas a obra já é muito boa desde o começo. Lá em East Blue eu já estava realmente fisgado. Claro, eu tive que passar pro mangá, porque realmente o pacing do anime não estava funcionando muito pra mim, mas a qualidade da história em si nunca foi um problema. Os personagens são tão carismáticos, o mundo é tão vivo, que rapidamente você se encontra imerso naquele universo. Eu entendo quem acha One Piece lento, mas olhando pro mangá e a forma como a história se conduz lá no material original, eu realmente não acho que é uma história lenta. Na verdade, tudo parece acontecer muito rápido. Os Chapéus de Palha vão de uma ilha a outra e quando você vê já apareceram novos vilões, novos segredos. É tudo muito dinâmico. Alguns dos meus momentos preferidos da série até agora foram lá dos arcos iniciais. A Nami pedindo pro Luffy ajudar ela. Arabasta eu também achei muito divertido. Skypiea, que eu vi a gente dizendo que você devia pular, eu achei muito bom, muito interessante. Então essa foi uma das minhas grandes lições assistindo One Piece. Não demora a ficar bom, e não faz sentido você tentar correr com a obra. Acho que não vale muito a pena fazer um speedrun de One Piece. Aproveitar cada segundo desse universo tem sido muito divertido e uma experiência sensacional. Número 7. Os fãs de One Piece são muito sortudos. Dublagem de alto nível lançada de forma regular. Um dos poucos, talvez o único live action de sucesso de anime feito em Hollywood. Sucesso mundial. Vários e vários produtos disponíveis, seja em lojas oficiais ou em qualquer lojinha de esquina. O fato é que os fãs de One Piece estão muito bem alimentados ultimamente. Mas quando eu digo que os fãs de One Piece são sortudos, eu não digo só pelo sucesso da obra hoje em dia e pelo tanto de material que eles recebem, mas sim pela qualidade da história. Quem vem acompanhando One Piece desde o começo ou há muito tempo atrás deve estar se sentindo tão recompensado agora que a história está chegando na sua reta final, pelo que eu ouvi dizer. Eu não sei se eu ainda posso me considerar um fã de One Piece, porque comparado a quem está em dia com a obra, eu ainda conheço tão pouca coisa. Como eu disse, eu estou em 45%, ainda não cheguei na metade, mas eu venho adorando cada segundo que eu estou passando nesse universo. Como eu disse, eu acredito que quem acompanha a obra desde o começo é muito sortudo. O meu objetivo agora é conseguir ficar em dia com One Piece o mais rápido possível para poder aproveitar a reta final da história junto com todo mundo. Eu sabia que One Piece era muito famoso, que One Piece fazia muito sucesso, mas eu não sabia o que eu realmente ia achar desse anime e desse mangá. E eu fui surpreendido da forma mais positiva possível. Então eu me arrependo de não ter começado One Piece antes. Mas eu tô feliz de finalmente ter começado. Olha, já que eu falei do ótimo live action de One Piece da Netflix, eu vou deixar esse vídeo aqui, onde eu discuto como seria o live action perfeito de Naruto. Assiste lá!